Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Viviane Vicentim, falo aqui da Nexico Study em Curitiba e eu venho apresentar o primeiro vídeo do nosso trabalho em relação ao grupo de estudos da Defensoria Pública do Paraná. Para quem não conhece, o método GED ele surgiu de uma ideia que a gente teve aqui na Nexico Study, tá? De desenvolver um método de estudos integrado para que os nossos alunos pudessem se preparar não só para a primeira fase de um concurso público, né? Mas que ele possa se preparar de uma forma integrada para todo esse caminho, para que quando o nosso aluno chegue numa segunda fase, chegue numa prova oral, ele não se desespere, né? E que tenha bagagem suficiente para que quando chegue nessas fases um pouco mais avançadas do concurso público, se sinta preparado para poder, enfim, assumir eventualmente esse cargo almejado. O método GED, a princípio, algumas pessoas mandam mensagens para a gente perguntando. O método GED não é um cursinho, a gente não pretende vender esses materiais, tá? A gente desenvolveu esses grupos de estudos em que alunos que já estão em fases mais avançadas apresentam um material bem completo, um material bem direcionado, sem custo nenhum, para que os demais alunos possam ter um norte de como seguir, tá? Então, eu sou a coordenadora do grupo de Defensoria Pública, a gente está com um grupo específico para a Defensoria Pública do Paraná, tá? Basicamente, a gente montou o seguinte cronograma para os nossos encontros. A gente pretende fazer 10 encontros, tá? Cada um desses encontros a gente vai abordar matérias e pontos específicos do nosso edital, voltados especificamente para os examinadores desse concurso. E basicamente o que a gente planejou para esse grupo de estudos em específico. A gente vai apresentar um panorama do concurso, o formato da prova, né? No caso da Defensoria Pública do Paraná, a gente tem uma fase objetiva inicial, posteriormente a gente tem uma única fase discursiva e, por fim, a prova oral. Então, é um método de preparação um pouquinho diferente do que, por exemplo, o concurso que tem já uma primeira fase discursiva, tá? Bom, além de apresentar o panorama do concurso, a gente vai fazer um estudo direcionado da banca examinadora. A gente fez um estudo bem direcionado para cada, voltado para cada matéria, né? Um estudo bem aprofundado em cima de cada examinador. A gente fez uma varredura em todos os artigos e com base nesse material, com base nesse levantamento, a gente vai apostar em alguns temas, sugerir alguns temas e pedir atenção para que esses pontos indicados sejam um pouquinho mais aprofundados, porque há uma grande chance de incidência em primeira fase, posteriormente numa segunda fase e até mesmo eventualmente numa prova oral. A gente fez um levantamento também dos materiais específicos produzidos pela instituição, né? A Defensoria Pública do Paraná recentemente publicou sua primeira revista jurídica, então com base nessa revista jurídica a gente verificou que dessa revista 2 examinadores do concurso publicaram artigos, né? A gente descobriu que aqui no Paraná, esses defensores públicos da atual banca, 5 desses examinadores publicaram um livro, né? A gente já adquiriu esse livro, está fazendo um estudo bem direcionado em cima dele. E conforme o grupo venha se desenvolvendo, a gente vai gravando vídeos e passando alguns pontos desse conteúdo. Veja, como se trata de um grupo de estudos e não de uma aula em específico, o material que é produzido no nosso grupo é de autoria não só minha, né? No caso, eu só coordeno e passo as orientações e apresento o material que eu já tenho, né? E os demais membros do grupo, eles colaboram na produção desse material. Então, o que a gente pode disponibilizar inicialmente é o cronograma desses encontros, tá? Material da minha autoria, né? Basicamente alguns pontos, alguns materiais que eu produzi. Então, nesse aspecto, a gente pode compartilhar. Em relação aos materiais produzidos pelos membros de cada grupo, aí ficaria restrito à participação presencial aqui na Next, tá? Para quem pergunta, a gente permite que qualquer pessoa possa participar, desde que tenha formação em direito,
e estude para defensorias públicas, né, no caso do grupo que eu coordeno. Não tem custo nenhum, né, os encontros acontecem sábado, às 9 da manhã, e tem duração de no máximo 1 hora. O trabalho do nosso grupo ele é desenvolvido em parceria com alguns defensores públicos, né, que também são todos voluntários, eventualmente mandam vídeos, materiais, sugestões, e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, né. Bom, além do estudo da banca, do panorama do concurso, a gente vai apresentar as teses institucionais, né? Algumas teses institucionais foram elaboradas pelos atuais examinadores do concurso público da Defensoria Pública do Paraná. As apostas a gente vai apresentar da seguinte forma: a gente vai fazer um encontro. O primeiro encontro a gente apresenta o perfil dos examinadores do primeiro grupo, que seria o grupo A. A partir do conhecimento do perfil desses examinadores, a gente vai marcar um segundo encontro em que os alunos foram divididos em duplas. De 2 a 4 alunos vão apresentar algumas apostas de temas. Esses alunos que vão apresentar apostas de temas já são alunos que estão fazendo segunda fase, que já estão em provas orais do concurso da Defensoria Pública, ou seja, já estão numa fase mais avançada e têm um conhecimento um tanto quanto mais consolidado. Essas apostas também são feitas em colaboração com alguns defensores públicos aqui do Paraná que estão auxiliando o nosso trabalho, né? Tem sido de grande valia a colaboração deles, até porque sem a colaboração de um defensor público ficaria inviável a gente acessar dados um pouco mais completos, né? Bom, aí posteriormente a apresentação das apostas, a gente vai passar a análise do segundo grupo. O grupo B apresenta novamente o perfil dos examinadores, apresenta materiais, né? Os materiais dos examinadores eu já li todos, artigos, fiz um estudo bem direcionado, faz 1 ano que eu estou fazendo esse estudo direcionado para a Defensoria Pública do Paraná, e eu disponibilizei todo o meu material para que esse grupo pudesse acontecer. Então a ideia do grupo é que a gente pegue esse material e aprimore, né, com base no auxílio desses defensores públicos e dos nossos colegas que estão aqui presencialmente participando todo sábado do grupo. Além das apostas, a gente vai apresentar as jurisprudências mais importantes, também selecionadas por grupos, tá? Tanto resumidas quanto comentadas, e por fim a gente vai apresentar notícias e reportagens mais importantes. Por que é interessante analisar as notícias e reportagens? Porque serve de norte para a gente poder apostar em alguns temas. Normalmente temas em alta, temas caros para a instituição, invariavelmente eles são abordados em prova, né? Nesse caso, é importante a gente já fazer esse estudo desde a primeira fase, porque é uma banca própria, né? A Defensoria Pública do Paraná, pela primeira vez na história, deixou de contratar uma banca, né? Sempre os concursos da Defensoria Pública aqui do Paraná eram realizados pela FCC e atualmente está sendo realizado pela própria instituição. E isso é muito importante. Se de um lado a gente acaba não tendo um norte de como que essas questões vão ser elaboradas, de outro a gente se sente muito mais seguro porque a gente sabe que temas caros para a instituição, temas caros para os examinadores vão ser com certeza cobrados na prova. Bom, além de tudo, a gente vai apresentar as novidades legislativas, principalmente as mais importantes para o perfil da instituição, né, para o perfil da Defensoria Pública do Paraná. A gente vai trazer as súmulas, né, também selecionadas de acordo com o perfil dos examinadores, do perfil da prova. A gente vai fazer um estudo também das súmulas atuais, né? E por fim, a gente vai, além de trazer esses materiais, a gente treina basicamente não só para a primeira fase, mas a gente, ao trazer esses materiais e conversar com os colegas, a gente treina para uma prova oral, a gente treina o desprendimento, a gente treina conteúdo, né? E esses materiais também vão ter que ser escritos, então a gente treina para uma segunda fase. Então esse método que a gente desenvolveu, eu falo a gente pelo seguinte: o projeto ele não surgiu só da minha ideia, né? Eu tinha um espaço aqui e tinha essa vontade de fazer um grupo específico para a Defensoria Pública. E conversando com uma amiga minha que é delegada, e o sonho dela é ingressar no Ministério Público do Paraná, a gente chegou à conclusão de que o nosso método de estudo ele era muito parecido, ou seja, a gente se prepara não só para uma primeira fase, a gente se prepara também para as demais, para que de modo que quando a gente chegue numa segunda fase, já seja possível da gente passar esse caminho mais rápido, né? E com base nessa conversa, a gente chegou à conclusão de que a gente deveria montar esses grupos, ou seja, a doutora Kelly Baltão, ela
encabeça o grupo do Ministério Público e eu, Viviane Vicentim, encabeço da Defensoria Pública. Então, esse método surgiu basicamente dessa ideia, né? Está sendo um projeto piloto. Quem tiver interesse em receber alguns materiais, manda para a gente o e-mail. E quem tiver interesse em participar presencialmente, pode entrar em contato via WhatsApp, agenda uma visita aqui na Next, né? Se a gente tiver condições de recebê-los, vai ser um prazer tê-los como membros aqui do grupo, né? E a gente frisa, as pessoas que de fato têm interesse em participar do grupo, elas têm que estar preparadas para montar material, né? Assim, todo mundo aqui do grupo trabalha, todo mundo tem outros afazeres e não vai ser uma dedicação exclusiva, mas assim, invariavelmente a gente vai precisar de uma dedicação pelo menos de 1 horinha por semana para poder produzir um material de qualidade, tá? Esse material que é produzido, a gente faz uma varredura nele, a gente faz uma filtragem, verifica a qualidade, a pertinência, a gente vai passar para esses defensores públicos para que eles também possam nos ajudar a avaliar. Então, esse vídeo é inaugural aqui do nosso canal. Quem tiver interesse, acompanhe o nosso trabalho, pode seguir aqui. A gente tem a página no Instagram também, Método GED. E aqui a salinha Next Ecostudying também tem um canal no Instagram. Então, vocês, por favor, sigam se vocês tiverem interesse. Bom, e falando um pouquinho aqui do nosso trabalho da Next, nós somos uma sala de estudos aqui em Curitiba, né? A gente está próximo aqui aos tribunais, localizado aqui no Centro Cívico. A gente disponibiliza algumas cabines de estudos para, enfim, para pessoas que têm interesse de ingressar em concursos públicos, não só em concursos públicos, a gente tem também pessoal de outras áreas que pretendem eventualmente prestar provas para residência médica. Então, assim, aqui é uma sala de estudos, além das salas de estudos, a gente montou uma biblioteca jurídica, tá? Porque a grande maioria dos nossos alunos são da área jurídica. Então, a nossa biblioteca também foi montada de uma forma, né? Eu acho que o nosso trabalho aqui ele se resume numa palavra, solidariedade. O nosso trabalho foi montado todo com base em colaboração de amigos, voluntários. Então, a nossa biblioteca também, a gente recebeu várias doações de livros, né? São livros atuais, livros voltados também para concursos públicos. Até se vocês olharem, uma parte dos livros estão aqui atrás de mim, né? A gente tem também alguns outros materiais que a gente ainda está montando um espaço externo, porque ampliou, né? O nosso trabalho, graças a Deus, tem sido muito bem aceito. Além da biblioteca, a gente montou um espacinho aqui onde a gente faz as reuniões, tá? Dos grupos, né? Os nossos alunos se reúnem eventualmente para poder abordar alguns temas. A gente convida algumas pessoas que já ingressaram nas carreiras almejadas, por exemplo, a gente convida defensores públicos, desembargadores, alguns juízes, enfim, todos também voluntários que vêm aqui na Next e passam o seu perfil, a sua visão, né? E assim, tentam acrescentar algo na jornada desses alunos. Ou seja, a ideia da criação da Next não é somente um espaço de estudos, é um espaço onde a gente possa ter uma vivência e agregar de alguma forma que quando a gente ingresse numa carreira jurídica, a gente se sinta né, preparado para encarar o dia a dia, né? A gente vê muitas pessoas que querem ser juízes, promotores, defensores públicos e que não têm noção de como é o dia a dia numa carreira, né? Não tem uma vivência prática e isso acaba tanto prejudicando no êxito do concurso, ou seja, acaba demorando um pouco mais, mas também prejudica um bom desempenho da sua atividade quando assume o cargo, né? Então, a nossa ideia é para frente ir criando outros grupos, né, de acordo com o nosso espaço. Se vocês olharem aqui, a nossa salinha é pequenininha, tá? Eu vou tentar virar aqui para vocês darem uma olhadinha. Acho que não deu muito certo, gente. Depois eu faço um vídeo aqui para vocês darem uma olhada no nosso espaço, na nossa bibliotecazinha jurídica, tá? E daí, assim, a gente tem também um espacinho relax, a gente vai ter um espaço externo com redes, enfim, é um espaço bem planejado, né, para quem pretende ingressar no concurso público e para que possa passar por esse período e entender que não é um karma, que não é um sofrimento, que pelo contrário, é uma fase que você está aqui numa imersão, que você vai aprimorar, que você vai se desenvolver. E a gente tentou criar esse espaço justamente para que as pessoas possam ter, enfim, uma qualidade de vida nesse período, né? Então, a gente está pensando muito numa preparação humanizada
não só dos concurseiros, mas de todo mundo que pretende, enfim, obter êxito em alguma prova, enfim, em alguma... né, a gente tem pessoas aqui que escrevem tese de doutorado, de mestrado, então, assim, é interessante, venham conhecer, né, é um lugar, assim, diferenciado mesmo aqui em Curitiba. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o nosso trabalho e continuem, né, colaborando, né, seja mandando livros, mandando materiais, né, se você for defensor público ou promotor e tem interesse em colaborar com o nosso trabalho, por favor, mande para a gente um e-mail que vai ser muito bem-vindo toda e qualquer ajuda. Muito obrigada.